Bem, aqui mais uma questão do Enem, ano 2015, que a gente vai analisar e resolver junto com vocês. E o enunciado diz: alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de Flandres, que consiste de uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. E continua: comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável porque o amassado pode. E aí vem as alternativas. Eu quero colocar aqui algumas considerações. Primeira, sobre o aço. Só para lembrar das nossas aulas de siderurgia, que o aço ele é fabricado a partir da reação entre o minério de ferro e o carvão, carbono puro, produzindo ferro gusa, que é um ferro que tem excesso de carbono. Isso torna o aço de baixa qualidade, quebradiço. Para melhorar essa qualidade, o ferro gusa reage com oxigênio puro, onde esse oxigênio vai transformar a maior parte do carbono do ferro gusa em gás carbônico, melhorando a qualidade do aço e transformando em aço de baixo teor de carbono, que é o aço usado na chapa de aço que vai compor a folha de Flandres. Perfeito? Primeira coisa. Segunda consideração. Quando ele fala que você pode ou não usar o verniz, esse verniz aqui é a base de bisfenol A. E tem como característica, né, esses vernizes que estão presentes, revestem a parte interna da folha de Flandres, tá? Ele apresenta baixíssima reatividade. Ele não reage com alimento, ele não reage com ácido orgânico, tá, que compõe o alimento. Então, como a reatividade dele é muito baixa, isso aqui não tem nada a ver com o amassado da lata. O que tem a ver é que essa chapa de aço ela é revestida com metal estanho, que é um metal não tóxico, tá? Que faz com que, de baixíssima reatividade, que evita que o ferro que compõe o aço, ele sofra oxidação. Então, quer dizer, quando a gente coloca uma embalagem dessa, a conserva, ela, além de manter as condições ideais de consumo do alimento, ela mantém esse alimento ali por longo período de tempo e preserva tanto a propriedade nutritiva quanto a propriedade funcional do alimento. O que a gente está discutindo aqui na questão é lata amassada. E aí a gente entra na nossa análise. E aí eu coloco para vocês. Quando ocorre uma fissura na lata, mesmo que mínima, esta fica vulnerável, pois o estanho, que serve como escudo à corrosão, olha aqui, como ele é muito menos reativo do que o ferro, ele é o aparato, ele serve de escudo à corrosão do ferro. Pode ter sido perfurado. E o aço utilizado, que apresenta baixo teor de carbono, quer dizer, ele tem muito teor de ferro, sofre oxidação, ele enferruja facilmente, o que leva à decomposição do alimento. Então, o que a gente fala aqui é sobre o revestimento de estanho. Então, a primeira coisa, revestimento de estanho não é um metal tóxico, muito pelo contrário. Ele evita, ele é o escudo para evitar que o ferro da chapa de aço sofra oxidação. Quando você fissura o estanho, tá, a tendência é a umidade do alimento, tá, reagir, acelerar a oxidação do ferro da chapa do aço. Aí sim você deteriora o alimento. Tranquilo? Então o verniz aqui não tem nada a ver, até porque, como eu já falei, esse verniz aqui, ele tem que ter baixíssima reatividade. Ele não reage, praticamente não reage com o alimento.
e principalmente com os ácidos orgânicos do alimento, já que o alimento é uma matéria orgânica. Então, nossa resposta direta, ó, letra B, romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e a alteração do alimento. As outras não procedem, porque quando você amassa a lata, você não varia a pressão no interior da lata. Não é prejudicial pelo apelo visual da embalagem, porque a gente aqui não está falando de propaganda. Romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico estanho, o metal estanho não é tóxico. Se fosse, não seria revestimento das latas de conserva. Até porque existem órgãos fiscalizadores, tá, para isso. E, finalmente, desprender a camada de verniz, e esse verniz vai se dissolver em meio aquoso. O verniz é um produto oleoso, e óleo é apolar, assim como a gordura, não se dissolve em água. Então, com isso, a gente está eliminando quase tudo, ficando claro, como eu já falei, com a letra B, que é a resposta correta. Bem, além disso tudo, eu coloco aqui duas variáveis que podem acelerar a corrosão da chapa de aço, que é a temperatura, que aumenta o processo corrosivo do aço, e quando eu falo em aço carbono é o ferro, e a umidade relativa, que também aumenta a corrosão de forma acentuada. Corrosão e oxidação é a mesma coisa. Então, essas duas variáveis aqui, tá, elas aceleram a oxidação do ferro, que é um dos elementos do ácido carbono. Então, quer dizer, isso aqui tem que ficar muito claro, é uma coisa à parte, tá? Principais meios corrosivos. Se você, mesmo tendo um aço carbono, ou um aço de baixo teor de carbono, como é chamado, tá? Se ele ficar numa alta temperatura, você faz com que esse aço sofra oxidação pelo oxigênio do ar. Se a umidade relativa ela for considerável, também porque a água, junto com o oxigênio do ar, ela acelera, né, a corrosão. Então é só você ver, quando você tem, por exemplo, uma churrasqueira, tá lá o carvão queimando, fez o seu churrasco, acabou, você limpa e não joga água. Porque quando você joga água, além da temperatura, a umidade acelera a corrosão. Você vai ver que a churrasqueira vai ficar enferrujada muito mais rápido. Então isso aqui é só para deixar claro, tá? Eu não estou falando aqui de folha de Flandres. Estou falando aqui do aço de baixo teor de carbono ou aço carbono. Tranquilo, gente boa? Grande questão. Próxima página, a gente continua. Grande abraço.